Olá, sou a Rosângela Costa e vamos falar sobre elementos da comunicação, né? A comunicação está associada à linguagem e à interação de forma que representa a transmissão de mensagem entre um emissor e um receptor, né? Então percebemos que o ato da comunicação, ela é essencial para os seres humanos. Por quê? Porque através dela que nos comunicamos, que partilhamos informações, que adquirimos conhecimentos, né? Podemos perceber que somos seres sociais, culturais, ou seja, vivemos em uma sociedade e criamos culturas as quais são construídas através do conjunto de conhecimentos adquiridos por meio da comunicação. E foi um linguista, Roman Jakobson, que ele foi o pioneiro em propor uma teoria do sistema de comunicação, né? Ele teve um anseio, ele teve a necessidade de estudar como que os elementos da comunicação, elas funcionam, né? Para que podemos nos comunicar. Então, ele quis saber como que ela se dividia, como que ela agia, como que ela atuava lá dentro da função linguística, dentro da comunicação. E ele separou, né, em 6 partes. Quais são elas? O emissor, né, que é o destinador, que é o pensador, o criador da ideia, da mensagem. Tem o receptor, que é o destinatário, que é aquele que recebe a mensagem. Tem o referente, a mensagem em si, né, que é o contexto, que é do que vai se falar, né? A informação, tem o canal, que é por onde vai ser transmitida essa informação, e os códigos, né? Que é como vai ser transmitida, como que vai ser passada, qual é o código a ser usado, né? Dentro dessa informação, dentro dessa mensagem. Vimos que são 6, como eu falei. Então, tem o emissor. Quem é o emissor? O emissor, também chamado de locutor ou falante, o emissor é aquele que emite a mensagem para um ou mais receptores. Nem sempre esse emissor, ele vai ser durante toda, né, aquela comunicação, o ato da comunicação, ele vai ser o emissor. Tem momentos que ele vai ser o receptor, que ele vai também ouvir a informação, a mensagem do outro, né? Aí vocês me perguntam, professora, então, tendo um emissor e um receptor, já vai haver uma comunicação? Não. Precisamos de todos, né? De todos os elementos da comunicação para que haja, né, esse diálogo, essa comunicação entre os indivíduos. Então, o receptor, denominado interlocutor ou ouvinte, né? O receptor é quem recebe a mensagem emitida pelo emissor. Então, precisa do emissor e precisa também do receptor. Mas só isso basta? Precisamos de mais elementos, não é mesmo? Então, quais são eles? A mensagem, né? O que é a mensagem? É o objeto utilizado na comunicação, de forma que representa o conteúdo, o conjunto de informações, né, transmitidos pelo locutor. É aquilo que vai se passar, que vai se comunicar. Né? Temos também o código. O código é como que você vai passar, vai transmitir essa mensagem, né? De qual forma? Então, é um conjunto de signos que serão utilizados na mensagem. Que conjunto é esse? Aqui nós estamos usando a língua portuguesa, mas poderia ser os sinais, né? Gestos, poderia ser a escrita, né? Tudo isso são os códigos que são passados àquela mensagem. E para que isso tudo chegue ao receptor, precisamos do canal. Que canal é esse? Aqui no caso, né, a internet, o smartphone, o notebook,
né? Corresponde ao local, o meio onde a mensagem será transmitida, né? Por exemplo, o rádio, o jornal, né? O telefone, um bilhete, um pedaço de papel, ali vai ser o canal. Como que essa informação vai chegar até você? Por qual meio? Então, esse é o canal. Então, para que haja o ato de comunicar, né, tem que ter todo esse conjunto, todos esses elementos para que a mensagem seja compreendida. Ok? Até aqui tranquilo, né? Mas só é isso, professora? Não, temos também o referente, ou seja, o assunto, também chamado de contexto, que é todo aquele contexto que essa mensagem vai ser transmitida. A mensagem não vai ser transmitida de qualquer forma, de qualquer jeito. Ela precisa de um contexto para que o receptor entenda aquilo que está sendo transmitido. Então, ele é chamado de referente ao assunto, que é todo aquele contexto que envolve todos esses 6 elementos, certo? Tranquilo? Então, dentro, né, dos elementos de comunicação, a gente estuda a função linguística, né, que é como eles vão agir dentro da comunicação. O emissor, né, a função emotiva ou expressiva, né, relacionada com o emissor da mensagem, a linguagem emotiva apresentada em primeira pessoa, objetiva transmitir emoções e sentimentos, né? Antigamente, como a gente via, né, tinha muito aquele meu querido diário. Aquilo ali é um exemplo, né, de função emotiva, que você passava toda aquela emoção, como que foi o seu dia, se foi bom ou se foi ruim, né? Como que foi aquele dia para você. Então, tudo isso está relacionado ao emissor. Vimos também que temos o receptor, né, que é a função conativa ou apelativa, que vimos muito isso em outdoors, né, em propagandas. A gente evidencia bem forte nesses meios, né, que também é chamada de apelativa, a função conotativa é caracterizada por uma linguagem persuasiva, né, que ela te direciona a comprar algo, a te convencer sobre algo, né? Como antigamente, não sei se alguns lembram, que tinha aquela propaganda do menininho vendendo um chocolate, né? Compre batom, né? Que é o verbo no imperativo, que está te induzindo a comprar algo. Então, essa é a função conativa ou apelativa. Temos também a mensagem, que é a função poética, né? É algo assim mais direto, né? Associada à mensagem da comunicação, à linguagem poética objetiva, preocupada, né? Preocupa-se com a escolha das palavras para transmitir emoções, por exemplo, na linguagem literária. Então, vimos isso essa função poética nas músicas, em algumas músicas, nos poemas, nas poesias, né? Na linguagem mais literária. E temos também o código, né, que é a função metalinguística. O que é função metalinguística? Né? É relacionada ao código da comunicação, uma vez que a função metalinguística objetiva é explicar o código, né, através dele mesmo. Mas como assim? É o sistema seguido pelos interlocutores para estabelecer uma comunicação, né? Como que vai chegar? Qual é o meio? Como que essa comunicação ela vai ser estabelecida, né, entre as pessoas? Será que esse código o outro vai entender? Né? Será que se eu mandar dessa forma, o receptor vai entender qual é esse código? Como que é ele? Nós vimos que em alguns jogos, né, tem sinais, né? Agora teve as Olimpíadas e assistindo às Olimpíadas, a gente vê que lá os jogadores de vôlei, eles
né? Eles ficam fazendo alguns gestos, né? Sinalizando com os dedos. Então, ali é um código. Eu não entendo que código é aquele. Aquela mensagem não ia chegar para mim, né? Eu não ia conseguir entender aquele meio de comunicação. Mas eles, né? Eles conhecem aqueles códigos, eles conhecem aqueles sinais, aqueles signos. Então, eles vão entender o que o outro está tentando transmitir para ele. Qual é a mensagem? Então, o que podemos perceber é que dentro dessas funções linguísticas, né, temos esses 6 elementos que eles são predominantes em cada né, em cada contexto, em cada situação. Em todos os meios de comunicação, elas vão existir, elas vão estar lá, só que vai ter uma que vai predominar, né? Que vai estar mais atuante dentro daquele contexto, né? Quando o enunciado se encontra no contexto, dizemos que a linguagem, ela possui a função referencial ou denotativa, né? Nesse caso, o emissor transmite a mensagem de maneira mais realista, mais objetiva, né? Então, o que a gente pode perceber é que nessa função elas são predominantes em notícias de jornais, artigos científicos. Então, dentro desses artigos ou de uma matéria jornalística, o que vai predominar mais é a função referencial. Mas não é que não vai existir as outras, vão existir, porém ela vai ser a predominante. Temos que perceber isso, que cada contexto, cada situação vai ter uma função que ela vai predominar mais do que as outras. Tudo ok? Ficou entendido? Né? Então, deu para compreender um pouco mais, né? Então, temos também a função referente, né? A função referencial, ou denotativa, né? Fundamentada no contexto da comunicação e na função referencial, foi o que eu acabei de falar, que ela está dentro mais, assim, ela está mais atuante, ela está predominante dentro das matérias jornalísticas, dos textos científicos, que é uma linguagem mais direta, né? Mais conclusiva, que vai direto aos fatos, ok? Pois, um ótimo dia, bons estudos, foco, né? Lembrando que nenhum obstáculo é tão grande se sua vontade de vencer for maior. Então, acredite em você, né? Pesquise, seja uma pessoa pesquisadora, se certifique-se que aquilo ali mesmo que você está vendo é verdade. Veja, foque, né, naquilo que realmente você quer. Um bom dia a todos.